Olá, como eu prometi, hoje eu vou falar para vocês um pouco do arquétipo da personalidade sombra. O que é sombra? Normalmente, quando a gente tenta explicar o que é sombra, a gente começa a falar sobre a questão de que na sombra seriam colocados os nossos sentimentos que a gente não quer mostrar. Ou seja, sabe aquela parte sua que você acha que não vai ficar bem numa fotografia? Ou aquela parte sua que você acha que não vai ser legal compartilhar? Então, a gente entende que essa parte fica lá na sombra, guardada, escondida. Ou seja, aquela coisa da inveja, aquelas projeções, aqueles sentimentos negativos, né, ruins, a gente não quer mostrar. A gente quer mostrar sempre o lado positivo, né, a nossa parte legal. E aí, o que acaba acontecendo? Na sombra ficam todas esses outros sentimentos, essas outras situações que a gente às vezes não quer lidar e empurra para debaixo do tapete. E aí, falando assim, a gente pode pensar, caramba, só tem coisa ruim na sombra, né? Não, tem coisa boa também. E um exemplo disso, de coisa boa que fica na sombra, são os nossos talentos. Sabia que muitas vezes a pessoa tem um talento para dança ou para tocar um instrumento, para música, para cantar, e esse talento, por não ser estimulado e às vezes, muitas vezes inclusive, sofrer uma repressão familiar ou uma repressão social, a pessoa deixa esse talento escondidinho na sombra. E aí é muito interessante a gente perceber, porque até esse momento eu estou falando da sombra que é de cada pessoa, da sombra no nível individual. Mas eu falei inicialmente que a sombra é um arquétipo. E se ela é um arquétipo, ela tem um caráter universal. E como é que isso acontece? A sombra no nível universal, a gente pode pensar numa sombra coletiva. Como que seria essa sombra coletiva? Gente, vocês já viram o que acontece num estádio de futebol em decisão de campeonato? Como que aquelas pessoas que nunca se viram, nem se conhecem, como que aquela energia que roda ali naquele estádio pode movimentar e propiciar a deflagração dos piores instintos e das piores atrocidades? Quantas vezes não acontece da gente assistir pela televisão que os torcedores inflamados, um xinga o outro e aí começa uma briga, e quando você vê, as pessoas estão lá se engalfiando e se machucando e se agredindo de forma assim extremamente violenta. E o que é isso? É uma sombra coletiva que é deflagrada. E outras muitas situações que eu poderia ficar aqui contando para vocês. Toda situação que vocês percebem que há uma conflagração assim geral, seja por questões políticas, seja por questões assim de torcida organizada, seja por qualquer outra situação que mobilize essa energia de muitas pessoas num determinado ambiente, a gente fala que isso é uma sombra coletiva. E é muito interessante pensar porque que muitas das vezes a gente, depois que acontecem fatos desse tipo, aparece na televisão, as pessoas muitas vezes caem em si e não sabem explicar o que fez com que elas entrassem naquela turba violenta e participassem daqueles atos que ela, em sã consciência, no seu dia a dia, não praticaria. Isso é um viés da sombra coletiva. E aí, gente, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre o arquétipo da personalidade, sobre a ânima e sobre o ânimos, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!